Tu- Oi, fala galera, beleza? Aqui, fala galera, beleza? Aqui é o Carlos Fernando e hoje é a semana do React. Só que não, só falei isso para a intro mesmo. Mas aqui tava reagindo a esse vídeo aqui. E em alguns vídeos eu vou reagir a alguns youtubers que eu. Entendeu? Que eu acho que eu assisto um pouco, mas vambora. O primeiro é esse aqui, esse carinha aqui. Você já se perguntou qual o país mais velho do mundo? Qual é? Dos mais de 190 países que existem hoje, menos de 30% existia no formato dual 100 caraca. anos atrás. A maioria dos países que já surgiram na história foram extintos e outros entraram em seu lugar. Mas alguns conseguiram sobreviver por todo esse tempo. Quais são os países mais velhos de cada continente do velho mundo? Bora descobrir. Alô, alô, YouTube! Oi. Como vocês devem imaginar, essa Eu pergunta não sou é um pouco YouTube. difícil de responder. Por quê? O que é um país? Nunca. As definições que a gente tem hoje não eram as mesmas de antigamente. E também nem tem um consenso hoje em dia. Para algumas pessoas, esses são países, para outras não. Então, pessoas vão discordar de qual que é o país mais antigo e colocar datas diferentes para quando eles surgiram. Por exemplo, quando que o Brasil surgiu? Algumas pessoas podem falar que foi quando o Brasil se tornou oficialmente uma colônia de Portugal, Eu acho lá em que não. 1500. Outros Aí vão foi argumentar que Portugal. só conta quando o Brasil foi elevado do status de colônia. Mas outras pessoas falam que não, que somente surgiu quando ficou independente, lá em Foi. 1822. Acho que foi assim, Porém, você foi pode ele. ainda ser mais chato no seu critério e falar que o Brasil mesmo só existiu quando virou república, já que o tipo de governo antes era bem diferente. E se você quiser ser ainda mais exigente, você pode Ai. falar que o Brasil, como a gente conhece hoje, só surgiu em 1988, Aí com a também nova não. Constituição que vale até hoje. O negócio é, não tem resposta certa. Depende do seu critério, depende das pessoas. Eu acho que Nesse foi vídeo, a gente quando vai ele focar virou em 4 regiões do independente. Velho Mundo. África, Europa, Oriente Médio e Ásia Oriental. E para me ajudar a ver se um país de hoje é o mesmo que antigamente, eu fiz 4 indicadores que eu acho importante. Ou seja, se o país hoje em dia ainda tem esses 4 indicadores fortes, então vou considerar como o mesmo país. O que são esses indicadores? Idioma, religião, território e identidade cultural. Beleza, vamos primeiro para a Europa. E aqui eu já sei que eu vou tomar briga. Qual que é o país mais velho de lá? Muitos vão falar São Marino, porque eles surgiram quando eles ficaram independentes, lá dos romanos, em 301 depois de Cristo. Outros vão argumentar que a Armênia, mesmo estando lá na pontinha, alguns não falando que eles são muito Europa, outros sim, e dependendo da fonte que você pegar, você vai encontrar uma data diferente de quando eles foram fundados. Nesse vídeo eu escolhi a Grécia. A Grécia é considerada por muitos como a primeira civilização da Europa. A história deles começou já lá com a civilização micênica, que existiu mais de Caraca. 3.700 anos atrás. Foi lá que começaram a surgir as cidades na região e a religião com as figuras que a gente conhece bem. Caraca. Infelizmente, um pouco tempo depois, houve o colapso da Era do Bronze, Nossa. que acabou com essa civilização, inclusive com a escrita que eles tinham na época. Nossa, Mas alguns sobreviveram. E depois dessa época ruim, eles começaram a crescer de novo. E aí que a influência grega cresceu e se espalhou, surgindo a Era de Ouro da Grécia. As primeiras Olimpíadas aconteceram em 776 a.C. e eram abertas para qualquer cidadão grego, de qualquer cidade. Depois teve uma época que esse cara aqui, o rei de Macedônia, que para muitos historiadores eram gregos também, ele conseguiu conquistar e unir toda a Grécia, menos a Esparta. E depois seu filho continuou expandindo muito, o Alexandre o Grande. Uma hora chegaram os romanos, que Alexandre. conquistaram toda a Grécia. Mas a cultura grega continuou forte e super influente. Tanto que os romanos pegaram emprestado vários elementos: filosofia, arquitetura, religião, até o alfabeto. Grego se tornou o segundo idioma mais falado do Império. E com o Caraca. tempo, a sua influência começou a crescer. Principalmente depois, quando o imperador Constantino mudou a capital do Império para Constantinopla, que era uma cidade grega, lá na região da Grécia. Então o Império foi cada vez se tornando mais grego, ainda mais quando o lado ocidental morreu. Sim, eles continuaram se chamando até o final de romanos, mas durante grande parte do período bizantino, a cultura e o idioma era grego. Os otomanos Caraca. acabaram com esse império, mas eles continuaram com a sua identidade forte, Nossa. até que eles conseguiram sua independência, que dura até hoje. Ah, plano piloto, mas antigamente não existia um país chamado Grécia. Eram várias cidades-estados. Sim, não era um país unido como hoje em dia. Mas lembra, compartilhavam muitas dessas 4 coisas que eu separei. Primeiro, o idioma. O alfabeto grego foi feito por volta do século 8 a.C. e ainda é usado até hoje, claro que uma versão mais moderna. Ou seja,
tem 4.000 anos de registros em grego. Número 2, religião. Hoje os gregos não adoram mais Zeus e os outros deuses, mas mesmo assim eles são cristãos por volta de 1.700 anos, e a sua versão de cristianismo foi por séculos uma das mais dominantes. O próprio Velho Testamento foi escrito em grego e muitos dos seus eventos aconteceram em cidades gregas. Número 3, território. Os gregos têm vivido na Península Grega por pelo menos 3.600 anos. Sim, grande parte do tempo, tirando a época que eles eram o Império Bizantino, eles foram dominados por outros. Caraca, mas gente. mesmo assim, a sua influência era muito grande. Por último, identidade cultural. Os gregos têm reconhecido suas coisas. Ainda tá só tô no primeiro ainda. Ah, sai daqui. Não, sai daqui. Ai, que coisa. Sério? Obrigado. Gregas do Deixa eu ver. You're green. Ah, não. escolher a opção de muitos, o Egito. Esse, na verdade, é Não minha... é, não é o Egito. Não é o mesmo. Já sei. Uma vez mudou o idioma e até o povo, que muitos de lá se consideram primeiro árabes e depois egípcios. Até conversei com um cara de lá aqui no canal e ele confirmou isso. Mas eu não ignoro que tem uma civilização lá desde antes de quase todas essas outras na minha lista. Por isso que o Egito eu coloquei aqui como menção honrosa. Aliás, eu sempre quis ir para o Egito. E mesmo não consegui, ela criptografa lá. Se tem algum site bloqueado, eu escolhi a Etiópia. Não só é um país antigo, como é literalmente... A gente não sabe muito deles, mas o ser humano habita por mais tempo, sendo onde a gente evoluiu. 3.000 anos atrás, surgiu um reino chamado Demot, onde hoje é um pedaço. Teve até um iraniano que do vídeo aqui, que eu também vou colocar, oficial do país, sendo o segundo país a fazer isso, depois da Armênia. Acho que eles tinham que estar na minha lista mesmo. A Etiópia aparece na Bíblia e no Alcorão. Aliás, também lá é o local da comunidade islâmica mais antiga da África. Nossa. O interessante é que, para muitos etíopes, a dinastia dos reis da Etiópia é a mais antiga do mundo. De acordo com os relatos da Igreja Ortodoxa da Etiópia, uma rainha de lá foi visitar o rei Salomão, lá em Israel, e ele engravidou ela. Voltando para a Etiópia, o filho nasceu e foi ele que começou o Império da Etiópia. Algumas gerações depois, essa linha era a dos governantes de Aksum, e continuou. Os últimos reis da Etiópia ainda clamavam ser dessa dinastia, conhecida como dinastia salomônica. E tem descendentes vivos até hoje que ainda clamam. Mas é difícil comprovar isso arqueologicamente e ver se essa conexão realmente existiu. Mas não podemos ignorar que a dinastia da Etiópia é bem antiga. Na época de Aksum, eles falavam um idioma chamado Ge'ez e escreviam usando essa escrita aqui. Até hoje, o Ge'ez é o idioma oficial da Igreja Ortodoxa da Etiópia. E 2 dos principais idiomas falados na Etiópia são descendentes do Ge'ez. E a sua escrita é uma versão moderna desse antigo. Esse império uma hora caiu e vários reinos menores surgiram. Olha. Mas, em 1270, esse cara se dizia descendente do último rei de Aksum e restaurou o Império Etíope, que cresceu bastante, chegando mais no formato de hoje. Eles conseguiram lutar contra várias invasões, inclusive a dos italianos. Por isso que eles falam que eles são o único país africano que não foi colonizado. Depois de 700 anos, eles acabaram com esse império e transformaram no país Etiópia que a gente conhece hoje. E no norte ficou sendo outro país, a Eritreia. Beleza, bora ver os critérios. Idioma. Apesar da Etiópia hoje ter muitos povos com idiomas diferentes, alguns que vieram com imigração ou eram de outros povos que já habitavam lá antes do Império Etíope chegar, o idioma do antigo reino de Aksum e o seu alfabeto ainda é encontrado hoje, quase 2.000 anos depois. O Amharic, que é uma das línguas descendentes desse idioma antigo, é também uma língua franca do país. Religião. Cristianismo e islamismo são as religiões predominantes dos últimos 1.500 anos, e eles que adotaram essas religiões, ao invés de terem sido forçados a se converter. Território. Desde antigamente, os etíopes vêm governando essa região, apesar que hoje ela é maior do que antigamente, e eles conseguiram defender também de vários invasores de fora. E por último, cultural. O país Etiópia e grande parte do seu povo se consideram como sucessores do Império Etíope, que se considerava o sucessor do Aksum, que por sua vez se consideravam sucessores do Demot. Então, por causa desses motivos, eu considerei a Etiópia como o país mais antigo da África. Agora vamos para o Oriente Médio, que é um dos principais locais onde a civilização começou. Infelizmente, vários desses reinos antigos deixaram de existir já faz muito tempo. Mas não esse que vai entrar para nossa lista, o Irã. 2.500 anos atrás, lá na província de Pérsis, esse cara começou a conquistar tudo, chegando lá nos gregos. Esse se tornou o Império
Aquemênida, o primeiro império persa. Apesar que alguns falam que o Império Persa já tinha começado antes. Era um império muito grande. 44% da população mundial vivia lá. Mas nos povos que eles conquistavam, eles não forçavam seu idioma, persa antigo, e nem a sua religião, zoroastrismo. Tanto que eles deixaram os judeus voltar lá para Jerusalém. Mas mesmo assim, a influência deles foi muito grande. Esse império ele acabou com Alexandre o Grande, que é conhecido como conquistar o mundo conhecido, apesar que ele conquistou a Pérsia, que já tinha conquistado o mundo conhecido. Mas os persas voltaram depois, e uma hora chegou no Império Sassânida, e eles se consideravam os herdeiros do Aquemênida. Eles se chamavam de Iran-Shahar, e foi a Era de Ouro para a cultura e influência persa. Mas o império acabou quando chegaram os califados islâmicos. Nossa. Eles se converteram para o islamismo, mas, diferente de outros lugares por onde o califado conquistou, como no Egito e vários lugares do norte da África, na Pérsia eles não perderam seu idioma, nem a sua identidade e cultura. Não. Ao invés disso, foi ao contrário. O Irã que influenciou o mundo e a cultura árabe. Trouxe arquitetura, costumes e até muitos dos seus intelectuais. Eu vou ter que pular um pouco pra frente. A Índia, o que tem a Índia? A Índia, tá ligado? Até se defender. A Índia é Mas significava honrosa, eu com acho. várias etnias diferentes. E vários idiomas também. Só hoje, o país tem 23 idiomas oficiais. Muito legal. Sim, teve alguns momentos na história, Aí, alguns já devem imaginar, a China. Lá é outro dos locais, tradicionalmente, séculos China, depois. tá bom. Então por isso que a gente não conta eles. Algo parecido acontece no Japão, que para algumas pessoas deveria estar nessa lista dos países mais antigos, já que eles dizem ter a dinastia mais antiga do mundo. Mas os primeiros 9 imperadores são considerados lendários, sem evidências arqueológicas, e os próximos 20 são meio que aceitos, mas ainda tem dúvida, principalmente de quando que eles viveram. Somente esse cara é o primeiro que tem evidências arqueológicas mais aceitas por historiadores. A primeira dinastia que temos registro é a Shang, foi onde surgiu esses caracteres chineses, que na época também eram escritos em ossos. A próxima dinastia foi onde surgiu o filósofo Confúcio, que legal. trouxe o confucionismo. E também foi quando se desenvolveu a tradição filosófica e religiosa Do taoísmo. Em 221 a.C., esse cara unificou vários reinos, criando a dinastia Qin. E lá que começa mais o grande império da China. Tanto que ele mudou e criou um título para ele mesmo, que alguns traduzem para imperador. A primeira era de ouro foi a próxima dinastia, a de Han. E foi quando a cultura chinesa cresceu bastante. Eles se conectaram bastante com o mundo através da Rota de Seda, até com seus contemporâneos, os romanos. Durante os próximos séculos, a China fez várias invenções que muitos nem sabem que foram eles que inventaram. O papel, pólvora, bússola, dinheiro de papel, a primeira impressora e até prova. Valeu, chineses. Muitas das coisas que ajudaram os países da Europa a encontrarem uma identidade nacional, como a máquina de imprimir, exército compulsório, educação em massa, coisas que ajudaram a eles terem sentimento nacionalista, já existiam na China por séculos. Teve alguns períodos que ficaram divididos em pedaços, mas sempre depois um cara conseguiu unificar. Também teve vezes que gente de fora conquistava e governava os chineses, como os mongóis e os manchus. Mas o que eles fizeram? Se tornaram chineses. Adotaram o idioma, a cultura, a escrita, os sistemas de leis e atuam no país, hoje em dia, dominado pelo Partido Comunista Chinês. Então vamos ver os critérios. Idioma, os chineses falam as variações modernas dos 7 principais dialetos, até hoje. E diferente dos hieróglifos ou caracteres egípcios, por exemplo, os chineses ainda usam os mesmos caracteres, só que numa versão mais moderna. Religião, confucionismo e religiões tradicionais chinesas ainda são predominantes por todos esses séculos. Nossa. Budismo chegou 2.500 anos atrás também. Quê? E ainda é a maior religião organizada da China. Teve até aquela época que eles tentaram tirar isso, mas não deu certo. Território. A maior parte dos últimos 3.000 anos, o governo da China continuou no mesmo local. Às vezes crescendo bastante, às vezes diminuindo. Mas sempre mantendo pela região de onde surgiu a civilização, entre os 2 principais rios, o Rio Amarelo e o Yangtze. Caramba. Eles nem expandiam muito também, não saíam muito do local, que é uma coisa que eu falei um pouquinho melhor naquele outro vídeo. Desde a dinastia dos países mais antigos do mundo, pelo menos um por... Obrigado, eu queria saber muito disso. Então valeu, falou e tchau.